Salve, salve, né, Mari? É, Poli. Muito. Hoje eu estou muito feliz porque a minha convidada resolveu aceitar o meu convite e veio falar sobre um assunto que eu amo. Mariane Teixeira, muito obrigada pela sua presença, tá? Quantas vezes eu corri atrás de você, né, Mari? Ai, a Mari é Ai, super ocupada. Poli. A Mari, além de pediatra, uma excelente pediatra. Ela é mãe, é esposa, é empresária também, né, Mari? Também, Poli. Mari, bom, te chamei aqui para a gente falar de um assunto que, que me pega muito, que é a minha paixão, que é assistência ao recém-nascido na sala de parto. Mari, é uma dor minha de todas as vezes que eu vou encontrar uma paciente, que eu vou acompanhar um parto dessa paciente, eu escolho muito bem o lugar que vai acontecer essa assistência e eu oriento muito bem, principalmente por causa da assistência da pediatria. Nós sabemos que o pediatra é importante, ele precisa estar na sala de parto, mas nem sempre eu consigo ter uma excelente assistência, nem sempre a gente consegue sanar a dor daquela paciente que sonhou com um parto normal, de forma humanizada, e um nascimento, né, a recepção do seu filho, de forma humanizada. Então, eu queria te falar que você é uma das minhas escolhas aqui em Palmas, justamente porque você acredita no que nós trabalhamos, da forma como nós trabalhamos, da forma como nós acreditamos que precisa ser. E você é uma das poucas que olham para a mulher como uma mulher, como um indivíduo. Muito obrigada. Oi, Poli. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada também. Que bom que esse dia chegou para a gente poder conversar um pouquinho sobre assistência ao parto. Minha admiração por você vem desde lá de trás, onde ainda você era residente, no Hospital Maternidade Dona Regina, e eu pediatra, sempre com muito profissionalismo, tanto de saber lidar com as situações, com os problemas frente à ginecologia, obstetrícia, quanto como pessoa, como ser humano. Então, por isso, agradeço demais por estar aqui hoje batendo esse papo com você. Vamos lá. Hoje, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles priorizam que tenha um pediatra na sala de parto. Justamente por aqueles partos em que tudo flui bem, o bebê nasce com choro forte, vigoroso, como, então, para aqueles partos em que o bebê precisa de uma assistência. Os bebês que geralmente não choram, ou os bebês que não conseguem iniciar uma reanimação. Por isso que é de extrema importância um pediatra na sala de parto. E, começando por mim, eu, mãe de 3 aqui na Terra comigo e mãe de 2 no céu, sei o quanto uma mãe sofre, sonha, espera a chegada do bebê. Então, acho, primeiramente, que é uma missão que Deus enviou a gente na Terra para ser um pediatra por conta desses motivos. Além de você estar diante do nascimento de um bebê, de uma vida, antes, tudo começa pela mãe. Então, a mãe merece nosso respeito, merece nosso carinho, merece nossa atenção, merece as nossas explicações, para, então, chegar o momento em que o bebê dela vem ao mundo. Mari,
E durante essa assistência, quando você vai prestar essa assistência ao trabalho de parto, né, ao nascimento, o que você prioriza? O que você olha, assim? O que é importante olhar nessa assistência? Eu falo que é muito complexo uma sala de parto. Não é a gente simplesmente chegar lá, perguntar para o obstetra: oi, bom dia, boa tarde, boa noite, foi tudo bem no pré-natal? Foi. Obstetra, 39 semanas sem intercorrências. Tá, tudo bem. E aí, espera o bebê nascer, obstetra clampeia o cordão, te entrega, você fala: mãezinha, o bebê tá tudo bem, tá? Vou levar para o bercinho para examinar e já te trago. Não. Então, vamos lá. Priorizar. Muito complexo. Começa, eu acho, desde o pré-natal, né? Desde a gestação, concepção, se o bebê se foi uma gestação aí aceita, né? Programada. Depois, durante o pré-natal, se teve alguma intercorrência, as sorologias materna. Por isso também é importante a consulta do pré-natal com o pediatra. E aí chegou lá o momento do parto. Então, a história materna, que nós já obtivemos essas informações. Depois, a sala de parto, onde o bebê vai nascer, a temperatura da sala. Qual é a temperatura? Temos hoje a temperatura ideal, que varia entre 23 e 26 graus. Que é frio para o tocantinense, né? Eu acho. Muito frio, né? Depois, vamos checar o bercinho, onde levamos o recém-nascido ou imediatamente após o clampeamento. E lá, então, seguimos com o exame físico, as medidas antropométricas, a administração da vitamina K, a administração, dependendo da unidade que ele nasce, a unidade hospitalar, pública ou privada, vacina hepatite B, BCG. Então, desde o pré-natal, da concepção, do hospital onde ele vai ser recepcionado, se a gente tem estrutura, e depois segue com o pós-parto, com os cuidados do recém-nascido em alojamento conjunto. Então, é muito importante a gente saber a história da paciente, como que foi esse pré-natal, né, os medicamentos que foram usados, para fazer o levantamento de risco dessa criança. Sim. Assim como eu faço no pré-natal, antes, né, na primeira consulta, esse levantamento de risco para saber quais são as doenças prévias dessa mulher, para saber o que eu vou ter intraútero. Depois do útero é você. Uhum. Então, é importante eu anotar direitinho no cartão, né, doutora? Sim, com certeza. E seu cartão é maravilhoso. Tem Eu todas anoto as informações Não possíveis. sei se entendem minha letra, mas eu anoto. Tá. Aí você checou o material, tá tudo normal. Vamos dizer que não teve realmente nenhuma intercorrência nesse pré-natal, tudo bem, o bebê é termo, né? Ou seja, já está nos 9 meses, depois de 37 semanas. Nasceu o bebê. Como é que a gente tem certeza de que o bebê está bem? Um bebê viável, né? É aquele bebê, então, que nasce, que tem um choro forte, ou que tem um chorinho não tão forte, mas chora, e que ele seja vigoroso, né? Que ele tenha ali os reflexos, se movimenta. Não aquele bebê, assim, que nasceu largadinho, não tem reação nenhuma. Sem tônus, tá? Sem tônus, isso. Uhum. Então, choro forte e vigoroso. Tônus flácido, não. Aí não é um bebê bom, né? Não é um bebê que tem como a gente seguir num parto humanizado. Tá. A gente vai ter que intervir. Então, e a cor da criança? Que todo mundo fala assim, ai, meu Deus, nasceu roxinho. É normal nascer roxinho? É bem difícil, né? Não vou falar impossível, mas é bem difícil um bebê nascer rosa. Até porque a coloração do bebê ainda intraútero é roxinho. Depois que ele sai, que ele começa ali ter uma circulação própria, uma respiração própria, o corpinho dele por si só, né, vai responder, e não mais a mãe por ele. Aí, então, ele começa a ter uma cor rosa, não é mais roxinho.
Agora, as extremidades, mãozinhas e pezinhos, é normal, até aproximadamente ali 10 minutos de vida. Ficar mais roxinho ainda. Ficar mais roxinho e mais frio. Então, para a gente não assustar, quanto tempo eu posso observar essas características da criança? Se vai chorar, se não vai chorar, se está flácido, se não está flácido. Quanto tempo eu posso esperar até falar, está tudo bem ou não está tudo bem, eu tenho que fazer alguma coisa? Então, o choro imediato, ou ele vai chorar ou ele não vai chorar. O tônus imediato, ele vai chorar ou ele vai ter tônus ou não vai. E a cor, a maioria das vezes, não vai ter cor, vai ser roxinho. Então, a cor a gente não tem que esperar, né? Não é um critério. Ai, A maravilha. coloração não é um critério. Coloração, então, é natural. Aos poucos, ele vai adquirindo circulação, respiração própria e vai corando. A temperatura do ambiente também vai ajudar ele a corar. Então, isso não influencia. A cor só entra no critério de Apgar, da notinha que o bebê recebe quando ele nasce, não nos critérios de reanimação. Ah, e são diferentes. Sim. A Apgar é uma coisa e critérios de reanimação são outra. Sim. Eu sempre levo em consideração o choro ou os sinais de respiração. Se o bebê não... é o que eu vejo, assim, que às vezes ele não chora, mas ele nasce com um tônus bom, ele abre o olhão, assim, ele tenta... assusta, né? Fazer aquele É o tônus, aquele né? tônus, O ele mostra assim, reflexo. bonitão, ele olha para um lado e para o outro, daí você pega, acalenta ele fica quietinho por alguns segundos, que para a mãe ou para o pai ou para quem está ali em volta, pensa que é uma eternidade. Ele não chorou, mas aparentemente, tecnicamente, ele está bem, sem Sim. choro. Eu levo em consideração só que ele está respirando, ele tem que chorar, eu tenho que estimular para ele chorar. Não, critérios de reanimação, então, é a frequência cardíaca menor que 100, batimentos cardíacos por posso ver minuto. pelo cordão ou tem que Cordão colocar, umbilical, tirar e- obstetra, então, o bebê nasceu, não chorou, não está mexendo muito, o obstetra vai lá e coloca a mão. Como você mesma já fez várias vezes, né? Então, Faço, frequência eu faço. cardíaca, você olha para mim, Mari, tá maior que 100? Então, tá bom. Então, vamos esperar. O obstetra ou o pediatra pode dar um estímulo no bebê. Pega as costinhas do bebê e passa uma gaze, ou pega a mão e passa, dá um estímulo. Aí, tá, frequência normal, bebê não chorou, o tônus está um pouquinho diminuído, vou lá e vou estimular. Estímulo tátil, né? Que a gente chama, que pode ser feito tanto pelo obstetra quanto pelo pediatra. As mães me pedem muito assim, doutora, quando nascer, eu quero eu mesmo pegar, o meu esposo vai pegar, vai me entregar e eu quero enxugar. Esse enxugar já é um estímulo. Ótimo, um estímulo, perfeito. né? É como se fosse, né, estimular mesmo. O enxugar é um estímulo. Justamente. Aí é bom até que as mães que sonham, querem ter um parto mais humanizado, nessa forma, se o bebê não nascer tão vigoroso, eu posso pegar e enxugar? Então, é bom que essas mães já fiquem sabendo os critérios que o bebê precisa ter para ela poder fazer isso. Entendi. E que ela faça isso com segurança. Entendeu? Assim como ela precisa entender os critérios que não dá Pra para ela ela fazer fazer. isso. E nós Isso. priorizamos o contato pele a pele. E era justamente nisso que eu queria chegar. Então, o bebê nasceu, peguei, eu de imediato, com tônus ou sem tônus, eu coloco em cima da mãe, para a gente prestar a primeira assistência. Aí o bebê está com tônus, chorou, e aí entrega a compressinha para a mãe, para aquela mãe que quer enxugar, né? Nem todas querem. Ela enxuga ali bonitinho, ela já conversa com a criança. Eu até aprendi com a psicóloga Ana Kleber, que esteve aqui com a gente, de que a criança já conhece a voz das pessoas, inclusive do obstetra. Eu fiquei maravilhada. Olha, com E aí, certeza. Aí nessa hora enxuga bonitinho ali, tá ótimo a criança. Aí eu tenho certeza que tá tudo bem e posso deixar ali no contato Pode pele a deixar pele. ali. E automaticamente, quando você vai pegar o cordão umbilical, né, para subir o bebê para a mãe,
toca no cordão. Para ver E a ali pulsação você dele. vai conseguir também identificar se a frequência dele está maior que 100 ou menor que 100. Maior que 100, tá? Não precisa ter um relógio na frente, né? Mesmo que ele esteja flácido. Mesmo que ele esteja. Se ele tiver flácido e a frequência está muito boa, eu não preciso me assustar e clampear de imediato. Eu posso entregar para ela e começar o estímulo estimular. ali. Sim, Você sim. também, Mari. Qualquer pessoa, o pediatra Sim. consegue começar o estímulo ali com o bebê, ainda em cima do corpo. Né? O cordão ainda sem clampear. O pai que está ali, o Começa acompanhante. E aí eu fico ali quanto tempo para saber? Vamos dizer que eu coloquei em cima, tá flácido, não chorou. Aí você faz seu estímulo como pediatra, faz o estímulo, a mãe estimula também, não chorou. Aí continua flácido. E aí quanto tempo eu espero? 30 segundos. Tem que ser rápido. Nossa. Tem que ser antes do 30 primeiro segundos minuto. É muito. Então, posso é esperar 30 segundos. É o máximo segundos. que você pode esperar. Mas, entendeu? mas quando ele vai reagir, ele começa a tossir também, Você né? fez um estímulo e ele não chorou. Você fez um estímulo, 5 segundos, 10 segundos. Ele não chorou. Por que você vai fazer o terceiro? Ai, que pergunta maravilhosa. Nesse Resolva, sentido, né? Mas depois do estímulo. Sim, depois Maravilha. do estímulo. Então, assim, 30 segundos, o tempo máximo que eu falo, né? Mas Justo. ali, 2 segundos, estimulou. Mais 2, 4, estimulou. Ele não chorou, 5 segundos, ele tá clampeado, tá no berço. Sem perder tempo. Sem perder tempo. Pra gente conseguir iniciar uma reanimação o mais rápido possível. Tipo, 30 segundos eu tô já iniciando uma reanimação. Nesse período a gente já tem que ter uma noção ali do que pode, a consequência que pode ser se aquela mãe continuar com o bebê no colo. E aí sem susto, né? Sem Começa susto, aquela parte técnica do pediatra. Sem Que susto, coloca no bercinho sem aquecido. apavoramento. Equipe né? treinada, coloca no bercinho e faz toda aquela parte técnica de aspiração. Clampeou o cordão umbilical. Se tiver necessidade, então, vai aspirar vias aéreas. Se não aspirar não é a primeira necessidade, coisa. Quando você leva pro bercinho, não é a primeira coisa, não aspirar. necessariamente. Se ele não estiver hipersecretivo, saindo muita secreção da boquinha, líquido amniótico, não necessariamente. Porque a gente tem que liberar as vias aéreas, né? Tem que desobstruir. Então, pra criança respirar. Se tiver obstruída, sinais de obstrução, a gente vai aspirar. Secreção, né? Obstrução, a gente vai aspirar. Senão, não. Mas aí a equipe toda também preparada, já vem, monitoriza o bebê, vê se o coraçãozinho, então, tá batendo mais rápido, se a saturação, que é o oxigênio que passa no sangue, tá uma concentração adequada. Então, vai monitorizar. Para nós, pediatras, conseguimos avaliar se a gente vai fazer uma ventilação com pressão positiva, se a gente vai entubar. Então, por isso, é extremamente importante que o pediatra esteja lá. Mari, nós estamos falando aqui de situações extremas. Eu que assisto muitas mulheres no parto, tanto no parto normal quanto na cesariana, eu vejo que a minoria vai precisar disso. A minoria Você tem noção de uma assistência. porcentagem, assim? A minoria precisa de assistência. Invasiva mesmo, que eu falo. A maioria, não. E geralmente... Mas isso começa já lá no pré-natal, né? Numa assistência aí primária. Então, a maioria das mães que tem um pré-natal adequado, um obstetra confiável, que não seja negligente, que faz uso das medicações adequadas, que evita, né, excessos, que não bebe, que não fuma. Então, a maioria dessas não tem intercorrência nenhuma durante a gestação pré-natal, consequentemente, o bebê vai ter uma boa vitalidade. Agora, aquelas mães, né, de um bairro mais carente, que não tem tanto saneamento básico, que carece de nutrientes durante, né, a gestação, que não tem tanto acesso a unidade básica de saúde, né, medicamento, vitamina, então, que fez um pré-natal inadequado,
aí o risco é maior que o bebê precise de uma assistência ao nascimento. Quando eu vou levar a paciente para o parto, eu já sei aquela que tem uma chance maior de assistência, ou às vezes até de UTI, né? Quando é um prematuro, por exemplo, né? Ou baixo peso, que mais? Uma diabetes gestacional descompensada. Uma malformação congênita. Uma malformação. Essa eu já sei que vai precisar da assistência. Geralmente, esses partos são planejados e é contactado uma equipe grande. A equipe de UTI já está todo mundo esperando. Mas, naquela situação do susto que a mãe não está esperando, é um baque na equipe inteira, né? Muito. Por isso que, para mim, é muito importante que tenha uma equipe especializada, bem treinada e respeitosa, que sabe realizar tudo que precisa. Como que eu faço para eu não vou nem dizer. Deixa eu pensar aqui. Assim, você se assusta quando você não escuta o choro da criança? Na cesárea? Não é confortável. E aí você mantém o contato visual. Mantendo o contato visual com a criança, você consegue identificar a criança que está bem ou que não está? Com certeza. Não precisa de escutar o choro. Sim. Porque eu não sei se eu sou muito lerda, mas eu tenho a impressão de que não, está tudo bem, não está chorando, mas está bem. Porque eu observo o tônus, coloração nem tanto, o tônus e a frequência no cordão umbilical. Então, na hora que tira de uma cesariana, por exemplo, já me ocorreu, assim, eu já passei por várias situações constrangedoras, do pediatra gritar comigo, falando, clampia, me entrega o bebê. Aí eu fico, não está bem a criança? O que está acontecendo? Aí me vem à cabeça assim que o pediatra não escutou o choro, por isso ele se assustou. Você se assusta? Não me assusto, mas não me conforta. Claro que a gente vai fazer de tudo para chorar, então eu posso esperar menos de... Sim. Tem tônus, não chorou, tá assim meio tossindo. Eu estimulo, chorou, maravilha, vida que segue. Ou aí não chorou, a gente clampia, né? Em que eu possa confiar. Tipo, eu tô num plantão, aquele obstetra eu não tenho muito tempo com ele de serviço, então eu não sei quais habilidades que ele tem frente a um recém-nascido que necessita de reanimação. Mas eu jamais vou falar para ele clampeia e me dá, porque eu acho que primeiro é o respeito. Até porque o parto começa com ele, não começa comigo. E se o bebê tiver consequências, vai começar também por ele, e não só por mim. Porque ele me entregou, talvez numa hora indevida, tardiamente. Agora, como exemplo, você, que já trabalhamos juntas, fizemos já várias salas de parto juntas. Doutora Poliana pegou um bebê, um recém-nascido, o qual não tem tônus, chorou fraco, mas ela tá com ele na mão. Então, ela sabe como é que tá a vitalidade desse bebê. E na pior das hipóteses, ela vai olhar para mim, vai colocar a mão no cordão umbilical e vai sentir, tá baixo? Não, clampeia. Mas eu acho que não tem essa necessidade, sabe? De, clampeia, me dá. Já melhor o estímulo ainda sem clampear do sim, que sair correndo com a criança. Sim, automaticamente tô certa nisso. Você vai pegar o RN, né, nas mãos, e aí vai olhar para ele. Se você vê que ele tá não tão vigoroso, você vai fazer o estímulo, como você própria já fez diversas vezes. E aí, então, após esse seu estímulo, você vai clampear. Não respondeu, clampia e entrego. E é engraçado, né, Mari, que eu acho que a gente já conhece até o olhar, né, uma da outra. Na hora que o negócio não tá bom, eu já olho para você, eu acho que eu já conheço. Vezes. Já conheço, tipo assim, prepara. Não precisa nem falar nada. Quando você falando isso, eu lembrei agora. Socorro aqui, eu vou tentar, mas não tá legal. Sim. Como já falou também, não, posso esperar um pouquinho, né?
Justamente. Não é assim, ai, que susto, o bebê não chorou, vamos lá, clampeia, me entrega. Mari, Não. nessa pegada nossa de respeito ao parto, respeito ao nascimento, as mulheres nos procuram justamente por isso, por essa parte de respeito. E inclui também o pediatra. O pediatra na sala de parto, eu falei inúmeras vezes, é o que pode salvar ou estragar o momento. Uma vida? Sim. E o momento. Porque a mulher sonha, ela inclusive faz o plano de parto, ela escreve ali como que ela quer, se quer que o marido clampie o cordão, que o marido apare a criança, que o marido vista a primeira roupinha na criança. Uhum. E às vezes o pediatra interrompe isso, ele corta essa parte. E toda vez que eu vejo isso, me dói o coração. Me dói o coração. Imaginando que não custava esse respeito. E não é para todas as pacientes. E é a pergunta que eu quero te fazer. Todas as pacientes que o bebê chorou, tá tudo bem, daqui a pouquinho já começou a coloração, a frequência cardíaca está ótima, ele já está procurando, até olhando, mostrando a vitalidade. Tá respirando ele está bem. respirando, eu avalio isso e posso entregar por pele a pele. Uhum. Então, essas Deve mulheres... entregar pro pele a pele. Essas mulheres nos procuram porque elas conhecem esse nome, o pele a pele. E elas conhecem também os benefícios do pele a pele. Só que muito me ocorre também que alguns falam, não, eu não quero pele a pele, eu quero o meu bebê bem. O pele a pele prejudica esse bebê, Mari? Jamais. O pele a pele é maravilhoso. Tem vários benefícios, não só para o bebê, como também para a mamãe. Então, além da temperatura que a mãe passa para o bebê, vai então normalizar a temperatura do bebê, normotermia, mantém ele aquecido. Além disso, a frequência cardíaca do bebê também fica mais no estágio de normalidade. O vínculo mãe-bebê, o início da amamentação, né? A descida do leite, a probiota da mãe, Que é a os imunidade, germes os que a germes. mãe tem, né? Os micro-organismos que a mãe tem, que passa para o bebê. Então, são vários benefícios. Não só o vínculo ali, tipo, eu quero o meu bebê no meu colo. Não. Para foto. Melhora o vínculo. Não é só foto, então. Não. Tem todo aí um emocional, metabólico, imunidade. A fase de adaptação da Tudo criança isso. pode acontecer ali no colo. Essa passagem, né, que foi, querendo ou não, um pouco traumática dele sair, né, a força que ele fez e aí a ausência que ele vai ter da mamãe junto 24 horas, acaba sendo um pouco mais confortável para ele sair da barriga e ir direto para o colo da mãe. Então, ele se mantém aquecido, ele regula a temperatura, regula as emoções, o emocional, regula a frequência cardíaca, aumenta o vínculo, os micro-organismos ali, a flora da mãe passa para o bebê. As mães que não deram conta, né, não puderam ter o parto normal por algum motivo, porque quando o bebê passa no canal vaginal, ele tem o contato, né, com a microbiota normal da mãe, da flora da mãe. Então, a mãe que não tem parto normal, por algum motivo, não pôde, não deu certo, a cesárea, a mesma coisa, o contato pele a pele vai deixar com que ali a flora da mãe passe para o bebê. Então, tem vários motivos. E quando a mãe não pode fazer esse pele a pele, por ela estar passando mal ou por N razões que você sabe explicar até mais que eu, a gente pode fazer esse contato pele a pele com o pai.
O pai tira a camisa, fica então o bebezinho como se ele estivesse no colo da mãe, no pai. É o Você pele a já pai, viu? é o pele a pai. É, já viu? É comum isso Sim, até, né? algumas pedem, né? Falam, não, eu cansei, entrega pro pai. É. O contato pele a pele, no mínimo 1 hora, que é o Isso, recomendado. 1 hora é recomendado. Então, no parto normal, a gente consegue fazer com uma, como se diz, com uma temperatura melhor adequada da sala, do ambiente, porque às vezes no parto cesárea não tem como ficar muito tempo. O obstetra, às vezes, está com aquela roupa, né, que soa, que fica calor. E aí não temos muito tempo para deixar o ar da sala desligado, né? E isso pode ser que desregula a temperatura do bebê. A gente aguenta bem. Aguenta, né? Nos treinamos, a Aí gente sabe que tem treina a obstetra mente, que assim. fala, ai, liga o ar, pelo amor de Deus, eu tô suando muito. Tá, então, em contato pele a pele, a princípio, para início de conversa, é a prioridade para o bebê que nasce bem. O bebê não nasceu bem, aí ele vai para os cuidados. Maravilha. Se ele Recebe for... os cuidados. Se depois dos cuidados ele estiver bem para fazer o pele a pele, hemodinamicamente estável, aí a gente volta ele para a mãe para fazer o pele a pele. Ai, meu Sem Deus. problemas. Por que eu não carrego você o dia inteiro comigo nos meus partos? Ai, me carrega. Mari, então, nós não quebramos o vínculo e todos os benefícios do pele a pele quando o bebê é tirado para passar pelos cuidados, fica bem, ele pode voltar. Então, não quebra o sentido de, por exemplo, ele precisou de reanimação, 10 minutos depois ele está de volta, agora não adianta mais, vou já vestir e pronto, acabou. Jamais. Posso voltar para o pele a pele? Com certeza. Ai, que gracinha. Por que ninguém pratica isso? Ele teve a temperatura Gente. no bercinho, depois ele vai voltar a ter a temperatura com a mãe. Aí eu volto com ele peladinho ainda. Sim, Não preciso vestir e não. trazer para ela só cheirar e tirar foto. Jamais. Ai, não tô A acreditando. frequência cardíaca dele estabilizou, vamos lá, voltar para a mãe. Ele começou a respirar sozinho, a respiração tá regular, vamos lá levar para a mãe para fazer o pele a pele, normalmente. E uma coisa que eu sempre tive curiosidade, mas eu não tenho coragem nessa hora nem de olhar no rosto do pediatra, por medo. Aí, Você fica nervosa, como tecnicamente, né, pensando no bem-estar do bebê, quando tem um período expulsivo prolongado? Por exemplo, tá coroando, aí volta, coroa e volta. Coroar, minha gente, é o bebê sair um pedacinho da cabecinha ali pela vagina e voltar, não é isso? Você fica nervosa? o coração acelera, né, um pouquinho. Sabe ali que a passagem do bebê pelo canal de parto por um tempo prolongado tem riscos. Então, por isso a gente fica ali um pouquinho com medo. Mas depende muito também do vínculo que a gente tem com o obstetra, né? Da experiência que esse obstetra tem, saber conduzir um parto vaginal e do bebê que ele pode te entregar. Eu fico confortável e, inclusive, isso é uma coisa que eu discuto durante o pré-natal. Quando a gente vai discutir o plano de parto, eu explico direitinho para a paciente quando que dá para esperar ali no canal de parto e quando não dá. Eu fico confortável, mesmo se ele ficar ali um tempão ali coroando, de acordo com a frequência cardíaca. Frequência cardíaca boa, o bebê vai nascer bem. Frequência cardíaca boa, o bebê nasce bem. Então, também não dá para a gente negligenciar essa hora e escutar o coraçãozinho de 30 em 30 minutos no período possível. Então, geralmente é bem chatinho, que é depois de cada contração, para ver isso. E todas as vezes que faz uma bradicardia nessa hora, eu já gelo. E aí eu penso, ai, graças a Deus que é a Mari que está aqui do lado, que ela sabe resolver. Ou então fala, nossa, eu tenho que fazer esse neném nascer agora, porque hoje o pediatra não tem experiência. É a mesma coisa, gente, eu posso esperar porque a Poli sabe o que ela está fazendo, né? Você monitora ali a mãe, avalia
o BCF. Então, é toda uma confiança, é todo um vínculo. Por isso que a pediatria trabalhada em conjunto com a obstetrícia, tudo flui melhor. Até uma mãe que, durante ali o pós-parto, não conseguiu amamentar direito, não está conseguindo amamentar. Tá nervosa, tá tensa, fica com medo do colostro, não tá descendo, sendo suficiente para o bebê. Aí dá pra gente conversar com a obstetra que fez o pré-natal dela. Olha, doutora, como foi o pré-natal dessa mãe? Ela estava tranquila? Ela foi preparada para a amamentação? Então, tudo flui de uma maneira mais harmônica, entende? Entendo. Desde ali, do momento do parto até no pós-parto. Algumas coisas que podem acontecer, que podem influenciar. Vocês têm informações valiosíssimas para a gente, pediatra. Então, quando a gente pega um obstetra que desde o pré-natal tem o consentimento geral daquela mãe, daquela paciente, desde a parte emocional dela até a parte que os cabe, é muito mais fácil, caso alguma intercorrência, a gente se achegar no profissional e conversar, trocar uma ideia. Então, essa mãe está tendo problema com a amamentação. Como foi, Poli? Né? Ela é ansiosa? O que você acha de você conversar com ela? Será que talvez uma psicóloga ajudaria? Ou não? Ela é assim, ela não quer amamentar muito. Aí eu vou saber até onde eu posso insistir com ela. E geralmente no pré-natal elas já dão sinais. Sim. No pré-natal elas dão sinais e a gente entra com medicamento. Sim. E então o vezes... obstetra é amigo, é aliado. Porque tem fama de ter inimizade. O obstetra e o pediatra. Eu acho que por ignorância. Eu também acho. As duas especialidades, eu acho que é divina. Anda junto, não tem como andar separado. Então, é uma doação total. Você se doa completamente para a mãe ali durante o pré-natal e a gente se doa completamente para o bebê, para o crescimento e desenvolvimento do bebê através da puericultura, certo? Então, por quê? Né? É uma doação. É uma doação. Mari... e outra coisa que elas questionam muito, que elas morrem de medo, nós obstetras também, mas a gente sabe, talvez, sabe mexer ali, né? Sabe monitorar os limites. Quanto ao mecônio, todo bebê que tem o líquido meconial, ele vai precisar de aspiração, ele vai precisar de reanimação? Anteriormente, todo bebê que nascesse com líquido amniótico meconial era aspirado em sala de parto. Hoje, Sociedade Brasileira de Pediatria contraindica todos os bebês que nascem com líquido amniótico meconial. Então, se o bebê nascer com choro forte, vigoroso, respirando, ele não precisa ser aspirado. Se ele tiver boa vitalidade, líquido amniótico meconial mais boa vitalidade, não precisa ser aspirado. Agora, líquido amniótico meconial e sinais que ele está dando de dificuldade para iniciar uma respiração, aí a gente precisa aspirar. Clampeamento imediato e cuidados. Sinais que indicam que ele não está bem. Aí sem insistir. Do cordão nesse caso, sem insistir um pouquinho. Justamente. Isso. E a aspiração. Então no resumo, vale mais as características do bebê do que uma infecção vigente, do que um líquido amniótico, para eu pensar numa reanimação. Se o bebê estiver bem, independente do que aconteceu ali naquele momento, é
é o bebê, é o estado dele que diz o que eu vou prosseguir. Idade Pronto. gestacional, né? Também. A idade Para o gestacional. contato pele a pele. Muito bem. E falando em idade gestacional, um bebê prematuro, sim ou sim, ele é contraindicado o contato pele a pele? Prematuro extremo. Hoje, bebês maior que 34 semanas pode fazer o contato pele a pele imediato. E o contato pele a Se pele? estiverem com boa vitalidade. Aí analisa a boa vitalidade independente da idade e aí segue. Só e aí prematuro extremo, que aí não tem o extremo como. abaixo de 34 semanas? Tipo, 28 semanas, Aí 1 vai quilo, direto. 800 gramas. Pelo né? risco de Muito perder baixo muito. peso, menor que 1,5 kg. A gente tem que recepcionar o bebê num saco plástico. Para não perder temperatura. Para não perder calor. Isso. Então, por isso que a gente não pode colocá-los no pele a pele. E eu acho Agora, que... um bebê com boa vitalidade, acima de 34 semanas, pode ir para o pele a pele se estiver com boa vitalidade. Pode e deve? Pode e deve, bem lembrado. Mari, Com certeza deve. Não é E nascer, não, tirar o bebê, mostrar para a mãe rosto com rosto e levar para o bercinho, não. A não rosto ser a que a rosto. mãe prefira, né? A gente Tem que respeitar tem que respeitar isso. a vontade Se ela não da mãe. quiser... Às vezes, algumas mães também Não querem. É. Eu não quis quando os meus nasceram. Não sabia da importância. Ai, cuida lá, depois traz. Não estava me passando muito bem. Enfim, Mas não sabia. Talvez se eu soubesse, eu teria insistido, claro. Não era tão falado quanto agora, jamais. né? Nossa, se eu soubesse tudo que eu sei A hoje. Maria Eduarda, a minha mais velha, nasceu com Apgar de 7 no primeiro minuto. Termo Apgar 7 é parto vaginal, mas com analgesia. Então, ela não estava totalmente com boa vitalidade para fazer o pele a pele. Aí, nós não estivemos essa possibilidade aí, essa alegria. E os outros prematuros, então, por isso que eu priorizo muito a necessidade, a vontade da mãe. Às vezes, o que é mais fácil para mim, o que é melhor para mim, não é melhor para você. E eu, como profissional, não como dona da situação, como receptora, tenho que saber qual é o seu desejo, a sua vontade, respeitar e cumprir ela, com muito bom grado. Porque quem manda ali, quem é a protagonista ali da história, né? A atriz principal é a mãe, não sou eu. Então, quem sou eu para não fazer o contato pele a pele ou não conduzir o parto humanizado, tanto vaginal quanto cesárea, por conta do que eu penso? Não, é o que você quer. Você é a prioridade. É respeitar. Sim. Custa respeitar. E é por isso que nós somos tão martirizados nesse mundo da humanização. O Dr. Cário nem gosta que fale de humanização, a gente gosta de falar de respeito. É simplesmente isso. Quem não respeita, não gosta. Não gosta do nosso trabalho. Simples assim. Né? Outra dúvida que as mães e os pais, os acompanhantes, eles entram em desespero quando vem a cabecinha do bebê, quando faz boça. E explica um pouquinho pra gente o que é a boça e... Então, a cabecinha do bebê, ali, o crânio, ele é composto por vários pedacinhos, para vocês entenderem melhor, que nós chamamos de suturas. Então, para o cérebro, a massa encefálica, o encéfalo, desenvolver, precisa que as suturas estejam molinhas, não estejam grudadas uma na outra, né? Conforme o bebê vai passar pelo canal de parto, a cabecinha dele vai se moldando de acordo com o canal. Se as suturas do bebê fossem fechadas, imóveis, isso não ia ter, né? Possibilidade, não ia acontecer. Então, é natural, por a cabeça do bebê, as suturas serem ali distantes uma da outra para o crescimento do cérebro no futuro, adequar a estrutura anatômica do canal e passar.
Depois de alguns dias, a cabeça volta ao normal. A circunferência encefálica volta a ser mesmo redondinha, anatômica, igual tem que ser. E Então, as demora? mamães não precisam ficar preocupadas, porque volta rapidinho. Elas se preocupam muito. Gente, será que isso é normal? Você me pergunta, é normal assim? Às vezes tem bebê, né? Depende de cada organismo, mas com 24, 48 horas, 3 dias já tá com a cabecinha linda, normalzinha. E existe um tempo... Se ele não tiver alteração anatômica, né? Porque aí a gente tem outras alterações anatômicas do que crânio. são avaliadas na hora do nascimento também. Sim, com certeza. Durante a assistência ao trabalho de parto, existe um momento ideal para clampear o cordão? Fora o clampeamento imediato, que é quando a gente sabe que o bebê não nasceu bem. O bebê nasceu bem, eu preciso clampear na hora que nasce, eu tenho um tempinho. Sociedade Brasileira de Pediatria, de 1 a 3 minutos. De 1 a 3 minutos. De 1 a 3 minutos. Tá. Pelo risco que ocorre, né? Pela possibilidade de ter alteração sanguínea do bebê. Quais são essas alterações sanguíneas? Não, Poli, me faz pergunta difícil, não. Tá. Não, você quer que eu fale? Ai, só se quiser, mas eu acho que nós vamos até cortar isso, porque esse é um assunto mais polêmico que tem quando se fala nisso, porque elas querem Porque daí muito... o sangue fica mais viscoso, a concentração. Mas sempre vai acontecer isso ou não? Ocorre principalmente em mães que é RH negativo. E O, do grupo O e RH negativo. Isso é estatística. Sim, estatística, não sempre. Não sempre não. É incomum. Tipo, um bebê que vai para exsanguíneo transfusão é muito Muito raro. raro, mas vai. Mas vai por causa do clampeamento tardio? Clampeamento tardio aumenta muito o hematócrito. Vai aumenta- muito o sangue. Aumenta o risco dele. Aumenta o risco dele. Tá, então o ideal é entre 1 e 1 3 e 3. minutos. Maravilha. Mas aí vem as doulas, né, com trabalho com plano de parto. Você aceita? Tô usando. Vem as doulas com plano de parto, né, que fala até esperar pulsar. Tá. Então vamos lá. Aí isso é uma... Eu não outra gostaria de coisa. falar desse assunto, porque eu acho que é o mais polêmico e a gente sempre entra em contradição. Não adianta. Elas querem e eu falo, fala com o pediatra. Porque aí a paciente fica lá mais tempo, internada por conta disso, ou então recebe alta e depois volta para a internação de 2, 3 Que o dias bebê para fazer... fique quitérico, fazer aí tem que foto. fazer fototerapia, sim. Terrível. Terrible. Deixa eu ver o que mais aqui. Meu assistente chegou agora. Não, mas essas coisas aí não fica, não, né? No vídeo. Não, nós vamos cortar. Tu corta depois, tá? Não, é sério, é Acho que é discrasia isso. sanguínea. São várias coisas Eu que lembro do pode Dr. dar. Hélio, Mas a assim, principal- chorando por conta disso. Sim, mas a principal é que aumenta muito o hematócrito. Então, vamos falar da recomendação. A recomendação é entre 1 e 3 minutos, ponto. De 1 e 3. Nós temos- De 1 a 3 Então, minutos. os benefícios. É Pronto. segurança. Vou perguntar de novo, a gente corta essa parte. Beleza. Mas aí depois a gente pode falar. Clampeamento tardio do cordão, consequência. Tá. E durante a assistência ao trabalho de parto, o bebê nasceu bem, chorou, tá ótimo. A mãe tá ali nos cuidados e sentindo o Plena. cheirinho do bebê plena e todo mundo chorando em volta, porque nós somos assim, né? A gente sempre se emociona com o nascimento. Ah, mas é uma delícia, né? Pensa, É um tem alívio, sensação delícia. melhor que você parir seu bebê, tanto via alta quanto via baixa, ele tá ali no seu colo e é seu para sempre. Não tem sensação melhor que isso. É ótimo. Nesse momento, qual que é o momento ideal para a gente clampear o cordão? Sociedade Brasileira de Pediatria fala entre 1 a 3 minutos. Maravilha. Mas existem relatos até de poder aguardar o cordão, né, o batimento ali, parar de pulsar. Porém, a gente deve lembrar que
os riscos de policitemia, que é quando a viscosidade do sangue do bebê aumenta, o hematócrito aumenta. O sangue fica grosso. O sangue fica grosso, isso. Corre-se o risco do bebê fazer icterícia. Fica apresentar amarelinho. Aquela coloração amarela da pele. Aí o bebê precisa, dependendo do nível que tá, de uma substância que a gente chama de bilirrubina, dependendo do nível que ela se encontra, esse bebê vai fazer ou não a fototerapia. Maravilha. E quais são os benefícios da gente esperar, então, o clampeamento entre 1 e 3 minutos? A quantidade de sangue também. Ele recebe uma quantidade adequada do fluxo sanguíneo da mãe para o bebê. De nutrientes, né? Que vai junto com esse sangue. Eu lembro quando eu fazia PSF, né? Como é que fala? Saúde da família, fazia essa assistência no interior. A gente tinha o dia de atendimento às crianças e tinha as visitas domiciliares. Na visita domiciliar, a gente sempre preconizava a prescrição de sulfato ferroso para essas crianças de até 2 anos, né? Sempre cobrava do agente de saúde que estivesse dando essa dose, que tivesse a certeza de que a criança estava usando essa dose de sulfato ferroso, de ferro, para prevenir ou para tratar a anemia. E aí, depois que eu li que é esse sacrifício todo. O clampeamento do cordão evita que o bebê tenha anemia. Eu falei, gente, quem que quer dar aquele ferro horroroso para uma criança de até 2 anos? Não tomam. Não tomam o trabalho que dá para a mãe. E a gente consegue prevenir a anemia dos 2 primeiros anos de vida com clampeamento tardio. Prevenir várias e várias doenças. Várias carências por conta disso. Não tem por que não fazer. Né? Com certeza. E aquele prematurinho também, que o prematuro um pouquinho abaixo de 34 semanas que nasceu bem. Numa cesárea, por exemplo. Eu posso esperar 30 segundos, 1 minuto não tem também. Problema nenhum. Não preciso preocupar com a perda de temperatura naquele momento. Se ele não for prematuro extremo e se ele estiver um bebê viável, né? Com a frequência cardíaca, aqueles sinais. Né? A respiração, isso. Aí você pode esperar também 1 minuto, não tem problema nenhum. Gente, eu tô super mais tranquila agora com essa nossa conversa. Que bom! Fico feliz em poder contribuir. A gente estuda tanto e se dedica tanto na parte técnica e muitas vezes a gente vai esquecendo daquela parte emocional. Com certeza. Vai esquecendo e vai deixando de lado. Só que a resposta o nosso trabalho vem justamente dessa questão, de como que a paciente foi tratada nessa hora. Ela não esquece o nome do pediatra que estava lá no dia. Não esquece o nome do obstetra que acompanhou. Não esquece, principalmente, as raivas que passou ali dentro. Né? Então, a gente recebe muita informação, muitos relatos de mulheres que... relatos bonitos, né? O pediatra foi maravilhoso. O pediatra estava indo tudo muito bem, de repente o pediatra tomou da minha mão sem me explicar o que aconteceu. E eu acho que o que vale no nosso trabalho é isso: escutar os relatos, fazer diferente e trazer o que precisa ser levado em consideração. Que é esse respeito, que é essa humanização, olhar para a pessoa como pessoa, olhar para aquela família, olhar para o bebezinho como um indivíduo, né? Muito importante. Ter esse respeito e pronto. É isso aí que vai dar a resposta do nosso trabalho. Sim. Né? É extremamente importante esse momento para a mulher, para a família, né? Para os entes ali que acompanham ela. A gente avalia, primeiramente, até no cartão de saúde da gestante, além das sorologias, além das comorbidades, além das vacinas que ela tomou durante o pré-natal, se aquela gestação foi desejável ou não. Porque
a partir do momento que a gente deseja uma concepção, a gente vai ter uma evolução mais agradável. A partir do momento que foi uma gestação indesejada, a gente pode ter alguns obstáculos no caminho, algumas alterações emocionais. Mas, independente se a gestação foi desejável ou não, é um momento principal da vida daquela mulher. E depois da vida do bebê. Porque tudo isso influencia. A esterogestação, depois que o bebê nasce, que ele sai intraútero. Como que funciona essa esterogestação? Ele vai viver, reviver tudo que aconteceu intraútero, fora da barriguinha da mãe. As sensações que ele vai ter de abandono, de desamparo. O bebê sente isso? Com certeza. Sempre a que mãe fala. que está com um bebê novinho, sei lá, 9 meses mais ou menos, 10 meses, 11 meses, engravida logo de outro. A atenção dessa mãe vai ter que ser para o bebê que já está aqui com ela na terra e para o bebê que está dentro da barriga. O bebê, tanto o que está fora quanto o que está dentro, podem sofrer algumas consequências. Entende? Então, o nosso emocional hoje influencia em todos os âmbitos da nossa vida. Hoje, a criação neurocompatível, a parentalidade positiva, tudo fala da neurogênese, a formação do bebê lá intraútero, com todas as emoções que tem aqui fora, na terra. Gente, quanta responsabilidade de uma mãe, né? Então, de estar bem durante o pré-natal, até certeza. emocionalmente. Então, se a mãe não encontrar um grupo de apoio, uma equipe de apoio, para acolher ela naquele momento de gestação, depois para acolher ela no hospital para parir, ela sonha. Eu quero que meu bebê venha bem, com saúde, chorando, forte. De repente chega um pediatra, pega o bebê, mostra para ela e sai. E aí, que importância que tem essa mãe, esse bebê, esse binômio? Imagina o impacto que isso vai dar na cabecinha da mãe que está ali, que sonhou. A gente tem que ter muito cuidado com a forma que a gente trata as pessoas. Hoje em dia, infelizmente, algumas pessoas valorizam o financeiro e esquece que tem por trás a essência. Nem sempre é essa. São preços e valores, né? Eu sempre digo. É muito complexo. Mari, quero te agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui mais uma vez comigo em uma situação diferente dessa vez. Muito obrigada. Eu acho que foi muito produtivo o nosso papo. Eu aprendi bastante coisa e estou chocada com algumas informações que eu recebi. Muito obrigada. Obrigada, Poli, pelo convite. Saiba que eu estarei aqui sempre que você precisar, tratando suas pacientes igual você as trata. Ai, que gracinha. Com muito, muito, muito respeito e muito carinho. Elas merecem. E os bebês mais ainda. Obrigada. Um beijo.